porque acho que aqui tem duas informações importantes. E aí, se vocês tiverem outras também, acrescentem, por favor. A informação que eu tenho até aqui é que o Crespo está treinando com 3 zagueiros. A ideia dele era, já desde o começo, montar o time do São Paulo com 3 zagueiros, e ele está colocando isso em prática nos treinamentos táticos e tudo mais. E por enquanto pelo menos até a última informação que eu tive, era a única formação que ele tinha testado, com 3 zagueiros. Isso quer dizer que, e foi essa palavra que eu ouvi lá de dentro, que a era Ferrarese como lateral direito acabou. Ferrarese não vai mais ser lateral direito, porque agora você vai precisar de um ala jogando na direita, e o Ferrarese vai ser o zagueiro pela direita, mas não na linha de 4, como fazia com o Zubeldia, numa linha de 3 zagueiros. E aí, por isso que o São Paulo vai atrás agora de um lateral direito, porque não confia, como o Sá estava falando, em deixar só o Cedric, agora com a saída do Igor Vinícius. Talvez o Mike tivesse uma oportunidade aí, mas o menino deu um baita azar, lesionou, tá fora aí entre 1 e 2 meses, então vai perder esse início de trabalho com o Crespo, que poderia ser importante para ele mostrar o futebol dele, né? O Igor Felisberto ainda é mais cru que o Mike, o Ângelo mais cru que o Felisberto, então o São Paulo está numa situação delicada com o lateral direito, né? E o Ferrarese como ala fica complicado. Então, pelo menos nesse princípio, o que o Crespo vem fazendo é treinar com 3 zagueiros, e aí vai atrás de um lateral ofensivo, né? Que possa ser um ala. Começando dessa vez com você, Sá. O que você acha dessa formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida? E o que você tem de informação também sobre essa busca aí por um lateral? A gente brincou mais cedo que tem que estar no estatuto do clube, o 3-5-2, né? Para mim tem que ser algo estatutário. Técnico que pisa no São Paulo tem que jogar no 3-5-2. Eu sou um grande entusiasta da formação, acho que faz sentido, e faz sentido principalmente porque o Ferrarese pela direita é um cara que estava auxiliando na construção do jogo. Mas na era Zubeldia, ele corria para a linha de fundo para fazer cruzamento. Para mim, perde assim, total lógica você usar ele como esse ala, né, que vai armar o São Paulo do ponto de vista da ponta ofensiva, né? Então, acho que ganha o São Paulo com essa característica e acho que ganha muito com essa formação de 3 zagueiros, mas é fato que gera uma preocupação para a zaga também, né? O São Paulo hoje, então, teria Ferrarese, Arboleda e o próprio Alan Franco, né, que são os 3 que a gente espera que saiam jogando. Tem o Sabino também com essa formação, e aí esse quinto elemento seria o Juan Tressoldi, que enfim, saiu, foi embora. Então teria Igão, quem sabe o Isaac do Sub-20, quem sabe Matheus Belém, pelo que eu ouvi, não está nos planos colocar o Matheus Belém. Então, essa posição ganha também um ponto de interrogação, que é, de acordo com o que eu pude apurar também, um dos alvos nesse mercado por parte da direção, né? Querem mais um zagueiro visto como chance de mercado. Então, acho que seria essa questão, né? 3 zagueiros, você vê que na prática você tem que ter 6 à disposição, cara, no seu plantel para poder variar, né? E isso é um problema muitas vezes para o São Paulo. Acho que esse quinto e o sexto podem sim ser caras da base, acho que faria mais sentido, mas o São Paulo nesse momento entende que precisa de mais um zagueiro, né, já profissionalizado para ter a temporada. Mas eu gosto da formação e acho que é uma opção assim muito muito forte do Crespo. Acho que esse 3-5-2 assim, é forte, muito me agrada, Éder. Falei do estatuto, mas é verdade. Para mim, é a melhor forma que São Paulo pode jogar. E a gente acabou de criar 2 problemas para o São Paulo, né? Porque a gente está falando que o São Paulo não tem dinheiro, e todo mundo sabe, estamos falando isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, sei lá desde quando a gente está falando que o São Paulo não tem dinheiro, na verdade. Mas uma formação com 3 zagueiros, eu já falei que está atrás um lateral direito, o Sá já falou que se tiver mais um zagueiro de oportunidade de mercado, o São Paulo traz, então já são 2 reforços, no mínimo, já estamos falando em 2 reforços. A informação que eu tinha antes da contratação do Crespo é que o São Paulo queria 2 jogadores de lado de campo, né? 2 pontas aí e um camisa 10. Mas agora, se você vai jogar no 3-5-2, não sei se esses pontas continuam aí na mira do São Paulo, ou se, já que o São Paulo não tem tanto dinheiro, trocou-se para trazer um ala pela direita e não um ponta pela direita. Mas acho que ainda o camisa 10 continua sendo, assim que vendeu o Alves, vai ser um alvo da diretoria, apesar da dificuldade de encontrar o camisa 10, que a gente bem sabe. Mas é isso, já precisamos então de um zagueiro, de um lateral direito e de um camisa 10, pelo menos. Mas, ô Pri, o que você acha da formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida também?
A gente vai ter que fazer uma vaquinha aqui, Éder, para contratar tudo isso aí que o São Paulo está querendo. Cada dia é uma coisa diferente, né? Cada dia aí lesiona, aí é mais um, enfim, é uma loucura. Eu, assim como o Gabriel, também estou muito ansiosa para ver se São Paulo jogar com 3 jogadores na zaga, né? Acho até que no trabalho do Zubeldia, um dos melhores momentos dele foi, de fato, quando ele ousou em jogar com 3 zagueiros. Ao longo do tempo, isso foi se desfazendo, não só por opção, mas também pelas questões que o São Paulo estava tendo ali no seu elenco, de desfalques e tal. E o treinador tem o direito de escolher a maneira como ele entende que o time rende melhor, né? Como a gente não vê o treino, a gente não consegue, muitas vezes, entender a escalação, mas sempre tem, de fato, um motivo para elas acontecerem, né? Isso é fato. Mas, assim, eu sou muito defensora também, e eu acho que para esse time do São Paulo tem tudo para dar certo. Primeiro ponto, apesar da saída do Juan, para mim, a zaga talvez tenha perdido um pouco no quesito opções, né, como o Gabriel falou, na zaga, mas de qualidade, para mim, é o setor que mais tem qualidade de jogadores. É muito, muito bem, a gente está acostumado a ver aquela zaga jogar, aqueles jogadores, a gente já conhece muito bem, sabe o potencial de cada um, eles são entrosados, independentemente de quem joga, quando troca, seja 3 zagueiros, 2 zagueiros, sempre mantém um nível, talvez não seja sempre o mesmo nível altíssimo de Alan Franco e Arboleda, por exemplo, mas sempre se mantém num alto nível. Então, assim, é o melhor setor do time para mim. Então, para mim, é o setor que tem que jogar as pessoas são boas ali. Então, por que você não usa isso, não usufrui desse seu privilégio de jogar com os seus melhores jogadores ali? Então, só por isso, para mim, já valeria os 3 zagueiros. A gente estava falando das laterais, né? Isso te dá uma opção, apesar do São Paulo precisar desse ala, desse lateral para fazer a função, também tem pontas que podem fazer essa função. Por exemplo, o Ferreirinha poderia ser um ala. Então, te dá mais essa opção sem tirar muito o cara da posição dele, né? Porque ele não vai ser um lateral, é um ala, joga ali pelo lado. E aí, por fim, eu acho que pensando lá na frente, um dos grandes defeitos do São Paulo recente foi, de fato, essa insistência em jogar com 3 jogadores na frente, porque o São Paulo tem, de fato, ali bons pontas. O Lucas Ferreira foi muito bem, por mais que eu acho que ele caiu muito de rendimento nos últimos jogos, mas até aí todo o time caiu, né? A gente não dá para crucificar uma pessoa só, mas tem boas opções, só que não encaixou muito bem, né? E, além de tudo, o cara ali, o centroavante, o top 1 do time, sem o Calleri, eu acho que perde muito, né? E perde muito por conta da formação, que não consegue servir aquele jogador muito bem. Então, quando era o Calleri, o defeito era o Calleri. Aí entrou o André Silva. Quando o André Silva entrava durante o jogo, que aí já mudava tudo, ele era top. Quando ele foi aquele cara que sofreu na pele o que o Calleri sofreu também caiu de rendimento. Aí o Rian, que tem entrado em alguns momentos, não correspondeu também. Então, assim, será que não é o sistema o problema do São Paulo e não o jogador que está jogando ali, que a bola não chega para ele? Então, acho que isso também potencializa de você poder jogar com 2 jogadores lá na frente. E aí sim se tornam várias opções. O ponta, de repente, botar uns jogadores que jogam como meia lá na frente, o centroavante, enfim. Eu acho que, cara, assim, eu acho que a gente não entende de futebol como Crespo, né? Mas, assim, para mim, parece meio óbvio, cara. Se não der certo, eu vou ficar muito decepcionada, porque eu olhava o jogo de São Paulo e falava, gente, vamos tentar, sabe? Porque não é possível, tá muito na cara que é isso, sabe? Porque se você botar qualquer cara, o melhor centroavante do mundo ali, ele vai viver uma fase ruim, porque esse sistema não funciona no São Paulo, nesse momento, com esse time, né? Então, eu sou super defensora dos 3 zagueiros por esses vários motivos aqui que eu falei por 1 hora, perdão.